e com muita alegria nós recebemos aqui, hoje na TV Cidade Canal 9, programa No Mundo do Trabalho, o professor, escritor, filósofo Nicolas me ajuda? Teodorides. Isso, Teodorides, e vai falar aí sobre o lançamento do livro dele, que agora previsto para novembro. O lançamento no Rio de Janeiro é 13 de novembro na editora Multifoco, mas aqui em Teresópolis, nesse sábado agora, dia 19, na livraria Clube Cultural do meu amigo Ivan, a partir das 16 horas eu adquiri um lote para poder divulgar o livro aqui em Teresópolis, porque pela dificuldade de acesso ao Rio de Janeiro, muitas pessoas não têm como descer. Vai ser numa quarta-feira, na 13 de novembro, no Rio de Janeiro, às 18 horas, no centro da cidade. Então foi uma ideia que eu tive de trazer para cá e divulgar com a grande gama de pessoas que estão... que participam do meu trabalho, que têm o entendimento, alunos da rede municipal a qual eu dou aula. Pois é, professor, isso que eu queria saber. Conta para mim assim um pouquinho da sua história. O professor é professor, escritor, muito estudioso no campo da filosofia, não é isso? E assim, lançar um livro, por que um livro nessa área? Já que a gente está falando de um primeiro livro seu? Perfeito, primeiro livro. E na área de psicografia. Olha só, Rita, dentro dessa sua pergunta são várias respostas. Inicialmente, o professor em si é uma área de atuação. Eu vou usar o princípio sociológico. O princípio sociológico é na questão eu sou ou eu estou. Eu não sou o professor, eu estou o professor. Tudo na vida, né? Eu não sou o escritor, eu estou o escritor. Eu não sou o historiador, eu estou como historiador. Eu não sou o chefe, eu não sou o presidente. Nós temos papéis que nós desempenhamos a cada momento da nossa vida. Eu há pouco estava com a minha mãe, a Aide, que durante muitos anos trabalhou aqui na TV Cidade, no trabalho dela. Um programa de grande audiência, não é isso? Perfeito, As cartas na mesa. Perfeito. E aí eu estava com ela. Lá eu era o filho. Estavam os meus sobrinhos, eu sou o tio. Então, são os papéis que nós desempenhamos na sociedade. E mediante a essa sua pergunta, o que acontece? Eu trabalho na área do espiritismo, o espiritismo entendido como o espiritismo kardecista, porque existem também... divisões. Não diria divisões, formas mal interpretadas de entendimento. Porque a pessoa acha que o espiritismo é todo um grande bojo, ele não é. O espiritismo, então nós utilizamos o kardecismo para identificar o trabalho que é feito. Até porque existem outras religiões que também têm o cunho espiritualista. Exatamente. Aí vai a diferença que você tocou, o cunho espiritualista. Espiritismo, especificamente, é aquilo que Kardec vai promulgar no século XIX, que permanece até hoje. Com relação ao livro específico, é uma área de atuação. A psicografia, existem várias maneiras de psicografia, ou 4 maneiras identificadas no livro dos médiuns, que Kardec coloca. Tem a psicografia mecânica, aquela que a pessoa não tem domínio, a pessoa vai escrevendo. Podemos ver isso naquele livro do Chico? Tem no filme do Chico. Tem uma passagem que tem uma passagem logo no início, isso. Quando ele começa a escrever e ele não tem controle. Essa é a psicografia mecânica. Né? A semimecânica é quando ele já tem algum tipo de controle, mas a influenciação é muito grande do espírito desencarnado. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor isso, para ninguém ficar com uma ideia errada do que eu estou falando. Sentir uma dor no braço, achar que está recebendo alguma coisa. Pode ser um infarto também. Mas muito bem. Tem as psicografias intuídas e as psicografias inspiradas, que na realidade elas muito se assemelham. O que é uma psicografia intuída? Você tem aquela ideia que perpassa e você transmite aquilo para o papel. E a inspirada também segue esses modelos. Mas e aí eu tenho a pretensão de falar assim, tive uma ideia maravilhosa, porque eu escrevi um artigo, porque eu... E... Na realidade, nós vemos muito disso, a intermediação ou a influenciação que os espíritos têm sobre nós, tanto para um aspecto positivo quanto para um aspecto negativo. Ela é muito maior do que nós imaginamos. Muitos desses grandes cientistas, muitos dos grandes projetos que acontecem na humanidade, muitas das vezes elas
elas são emanadas por esferas superiores. E na casa espírita, o que acontece? Você tem um ambiente preparado para isso. Então, a psicografia, ela faz parte desse bojo. Agora, eu fui, vamos dizer assim, doutrinado. Eu fui instrumentalizado para ser um médium consciente. Ou seja, você tem, aí vamos utilizar a questão da palavra espiritualista. Nossos irmãos umbandistas, por exemplo, eles têm muitas das vezes a perda da consciência. Né? Então, a entidade se apropria, né? E você tem uma atuação que o médium não tem consciência. O médium é o quê? O medianeiro entre o céu e a terra. Esse é o médium. É mais ou menos como se a gente estivesse hoje aqui com 2 celulares de Bluetooth, isso. Não é? E eu você estivesse passando o meu para o seu ou vice-versa. Quando se fala a questão da aproximação do espírito, não é que ele incorpore, ou incorporação, não é incorporação. Você tem dentro do nosso campo áurico, porque esse aqui é o último estágio de condensação, que é a matéria. O nosso campo de energia, você tem uma aproximação do outro espírito que está desencarnado e você sente as vibrações. Como se fosse um campo magnético. É um campo magnético. É mais ou menos um Bluetooth. É mais ou menos um Bluetooth. Tanto que nós estamos observando a ciência hoje em dia, ela está cada vez mais se aproximando da religião, por isso que não existe uma dicotomia, né, uma separação entre ciência e religião. Ambas se conjugam, só que de maneiras diferenciadas. Por que eu vejo o espiritismo como um elo de ligação? Ele postula que o espiritismo é a conotação, né, o entendimento da fé raciocinada. Tudo passa pelo entendimento da razão. Tudo tem que ser estudado e entendido. Por isso que se entende o surgimento do espiritismo no século XIX, que é o século do positivismo, século do cientificismo. Isso. E ele nasce dentro dessas premissas exatamente para dar suporte a tudo que ele faz. Agora, professor, fala uma coisa, é difícil lançar um livro no Brasil? É difícil lançar um livro psicografado? Quem é a sua editora? Como é que foi esse apoio? Vamos por partes também, né? Realmente, esse já é um desejo que eu acalento há muito tempo, de divulgar em livros as psicografias, que já estavam montadas já há mais de 3 anos, já estavam todas montadinhas. Através de um amigo que já esteve aqui com você, o Rafael Fortunato, da UERJ, ele me indicou a Multifoco, a editora Multifoco do Rio de Janeiro, lá na Cinelândia. Eu entrei em contato, olha, foi maravilhoso, me deram carta branca para fazer, é lógico, eu enviei o material, o original, eles vão ver se não tem nenhum tipo de plágio, de cópia, etc. Né? Porque senão você está entrando aí num processo enorme. A partir disso, elas foram aprovadas. Eu fiz o processo de revisão, então num período curtíssimo, de 2 meses, 2 meses e meio, eu estou com o meu livro sendo lançado. Olha que bacana. E é sobre a história desse livro que nós vamos conversar mais daqui a pouquinho. Hoje o nosso bate-papo é com Nicolas Theodorides. Acertei? Isso, agora foi certo. Ele é professor de história, ele é escritor, é filósofo, um estudioso aí. Você não vai embora não, que nós